Olá! Então, conforme o canal, né, eu tinha falado que vou passar por aqui para deixar algumas dicas. Hoje eu quero falar um pouquinho dos estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem. Muitas vezes os pais ou as escolas recebem diagnósticos, né, de crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem. Muitas vezes nós observamos que essas crianças têm dificuldades de aprendizagem. Então, quando a gente percebe, tanto o pai quanto o psicopedagogo, né, mas geralmente na escola e em casa, que eles demonstram essas dificuldades, a partir do momento que a gente começa a perceber que eles perdem o foco, que eles estão inquietos, que a atenção deles salta de um estímulo ao outro, que eles não conseguem se concentrar, que eles começam representar uma inquietação, nós precisamos tomar algumas atitudes, né? Encaminhar essa criança para um atendimento especializado, ou, né, começar a observar onde que ela sente maior dificuldade. Na sala de aula é impossível nós tratarmos, né, enquanto professor, as dificuldades, porque são muitos alunos e muitas vezes requer um atendimento especializado, um psicopedagogo, muitas vezes um fonoaudiólogo, mas às vezes até um oftalmologista. Por isso, quando eu percebo uma dificuldade de aprendizagem, é importante encaminhar primeiramente para um diagnóstico psicopedagógico, que a partir dali se encaminha para um pediatra, para um neuro, para um psicólogo ou para outro tratamento que seja necessário, né, de forma multidisciplinar. A criança ou adolescente, quando começa a apresentar dificuldade, ele perde foco, muitas vezes, não é por preguiça, não é por falta de vontade, e sim pelo seu cérebro que tem essa dificuldade. Quando nós, num diagnóstico, escrevemos, por exemplo, que a criança tem dificuldade na percepção visual. A percepção visual é o nosso canal de aprendizagem, que é composta por 5 áreas. Então, se a criança tem alguma dificuldade nessa área, se a criança tem alguma dificuldade na percepção visual em alguma das áreas, ela vai apresentar dificuldade de aprendizagem escolar. Ou nas aulas de matemática, ou na soma, ou na diminuição, ou na multiplicação, ou na alfabetização. Então, é importante que quando uma das crianças apresentam essas dificuldades, elas sejam encaminhadas para um diagnóstico psicopedagógico. Porque na psicopedagogia a gente vai trabalhar o quê? Vai trabalhar o cérebro, vai trabalhar aquilo que está precisando para focar, para parar com a inquietação, para trabalhar aquilo que vai levar ela a aprender, a ter o desejo de aprender. Então, não adianta a aula particular, não adianta eu forçar só fazer contas de matemática, que isso só vai trazer no cérebro uma decoreba, né? E sim, não vai sanar aquela dificuldade necessária. Então, é importante observarmos sempre nas nossas crianças e adolescentes, quando começam a ficar inquietos, não querem fazer o tema, não querem parar sentado, perdem o foco muito fácil, a atenção, se sentem angustiados e irrequietos, que a gente encaminhe, né, para uma avaliação, porque essas avaliações vêm para né, para ajudar o professor, para ajudar a família, para auxiliar no trabalho de sala de aula, auxiliar no trabalho feito em casa, na tarefa de casa. Com certeza são pequenas coisas, mas que fazem uma diferença enorme no resultado da aprendizagem, né? Estamos sempre juntos nessa. Acredito que fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, para ajudar e auxiliar a escola nesse processo com as crianças que começam a apresentar ou que apresentam algumas dificuldades de aprendizagem. Porque dificuldades de aprendizagem não quer dizer que só o autismo tem dificuldades, que só a síndrome de Down tem dificuldades. Existem dificuldades de aprendizagem que não vêm de nenhuma síndrome, elas vêm de alguma dificuldade no cérebro, de um déficit. Déficit é uma falta. São essas avaliações que a gente faz, psicopedagógicas, que requerem um pouco de atenção, para saber o que está levando o indivíduo a ter essas dificuldades escolares, essas fugas na sala de aula, essa falta de vontade, né, que às vezes a gente chama de falta de vontade ou de preguiça, que na verdade não é.
né? E principalmente agora, nesse momento, nessa era, nesse século XXI, onde nós estamos com as crianças e adolescentes desfocados da escola, porque eles querem só internet, jogos, estão muitos viciados, né? Estão com a doença midiática já instalada. Nós precisamos da ajuda de um profissional de fora para trabalhar as famílias e para trabalhar essas crianças, para que essa doença midiática não atinja eles na sala de aula. E isso está sendo muito sério, porque isso está atingindo e os professores não sabem muitas vezes como fazer para trabalhar essa questão com essas crianças. Então, é isso aí. Hoje eu passei para trabalhar essas dicas e venho daqui uns dias para trazer mais algumas. Um grande abraço.